O que são as siglas dos pátios ferroviários? Quem cuidava da manutenção dos relógios nas estações? Por que as ferrovias antigamente eram construídas com tantas curvas? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos na edição anterior. E como de praxe, nós vamos começar com alguns complementos deixados por outros amigos inscritos em relação a perguntas que eu não consegui responder ou mesmo que eu respondi, mas que estão sendo complementadas agora. Ricardo Braga. Uma ajudinha. Os trens tanqueiros da Noroeste deviam ser carregados possivelmente nas bases da Petrobras em Paulínia ou Barueri nas décadas de 1970 e 80. Havia base de distribuição da Petrobras em Campo Grande e em Corumbá. A Noroeste transportava todos os derivados de petróleo para o Centro-Oeste. O declínio desse transporte começou por volta de 1990, quando foi permitido o transporte por caminhão. Os minérios de ferro e de manganês eram embarcados na estação de Urucum, no quilômetro 1580, município de Ladário, e também em Maria Coelho, município de Corumbá, quilômetro 1560. E enviados para Porto Esperança. Esses minérios também eram enviados para Bauru, onde havia um depósito regulador da Vale. Ricardo, muito obrigado por trazer a informação sobre alguns dos terminais que carregavam e descarregavam cargas na antiga Noroeste do Brasil. E que havia sido uma pergunta que havia sido feita para mim que eu não pude responder. Muito obrigado por sua participação, amigo. DLRU25. Olá, JJ. Sobre as locomotivas com o apelido Camelo, começou primeiro com as unidades 280 da Baldwin de 1909, quando chegaram para a EFCB, e depois com as Alco de 1916. Muito obrigado por complementar mais a respeito das locomotivas a vapor da Central do Brasil que tinham o apelido de Camelo, amigo. Muito obrigado pela participação. Agora vamos para as perguntas de hoje. Arthur Veloso Almeida Filho. O que é ZSK? E na mesma linha de pergunta, o Caio Ferroler questionou. Pergunta para o próximo Ferro Resposta. O que significam as siglas das estações? Por que um local se chama ZPT, por exemplo, e outro se chama ZJY? Caio e Arthur, no caso essas siglas são até mesmo recentes. Na época, por exemplo, da Companhia Paulista, Mogiana e outras companhias formadoras da FEPASA, esse tipo de sigla não existia. Foi a FEPASA que inicialmente implantou siglas para seus pátios para facilitar a implantação de sistemas computadorizados para organizar os trens. As siglas atuais surgiram com o processo de concessão da Malha Paulista para a Ferroban, sendo que ela renomeou todos os pátios usando as seguintes siglas: Z para denominar o pátio e as duas últimas letras como um resumo do nome do pátio. Assim, por exemplo, ZPT significa Pátio de Paratinga. ZJY significa Pátio de Jundiaí, embora atualmente o nome Jundiaí não leve a letra Y no final. No caso de ZSK, é o Pátio de São Carlos, sendo que o K substitui a letra C. Aqui em Rio Claro, o Pátio das Oficinas é conhecido ZRO, ou seja, Pátio das Oficinas de Rio Claro. E o pátio novo fora da cidade é ZRX, Pátio de Rio Claro Novo, sendo que o X é utilizado em muitos locais da indústria ou do comércio justamente para significar que é algo experimental ou novo. Isso no caso da malha paulista. Já outras malhas eu não vou ter uma resposta do que significam as siglas utilizadas. Já que, por exemplo, na MRS os pátios levam uma letra e um número.
Daí, no caso, se alguém souber explicar para mim e para os demais como se classifica isso, deixe aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado pela participação dos amigos. Ourinho Ruiz. Fala, Jonatas, tudo bem? Pergunta. Atendo-me às ferrovias de São Paulo, porém, acho que isso ocorreu a nível de Brasil. Por que as malhas ferroviárias eram, e de certa forma ainda são bastante sinuosas, cheias de curva? A exemplo da Sorocabana, Aquarense, trecho da Paulista, Noroeste, etc. Seriam para aproveitar o terreno onde foram construídas ou por causa de problemas de desapropriação de terras e fazendas? Ou eram projetos antigos mesmo? Observação: em certas cidades e ou estações, nota-se que a ferrovia faz uma ferradura sem sentido. A exemplo de Araraquara, Visconde de Rio Claro, Dois Córregos, etc. Abraço, amigo. Ourinho, de certa forma, é um misto das duas questões. As ferrovias antigamente tinham que aproveitar melhor o terreno, já que não haviam tantos maquinários para serem utilizados durante a construção. Ao contrário de hoje, que existem tratores, dragas, equipamentos que podem retirar bastante terra e fazer aterros. Então, antigamente, tinha que se servir mais das curvas do terreno para poder passar os trilhos. Entretanto, em alguns casos, para economizar ainda mais, se seguia ainda mais as curvas do terreno. Um exemplo de ferrovia que levou isso ao extremo de forma maliciosa foi a linha interligando Itararé até Ponta Grossa. Essa ferrovia foi construída com muitas curvas que faziam zigue-zague até mesmo sem sentido, aproveitando ao máximo as curvas do terreno e, de certa forma, para conseguir ganhar dinheiro do governo que estava financiando parte das obras. Sendo que essa história eu posso contar em outra ocasião. Em outras situações, também havia problemas com desapropriação, então a ferrovia tinha que fazer curvas para evitar passar por alguma fazenda. Já em outros casos, havia pressão política para uma ferrovia se desviar e fazer uma curva para passar dentro das cidades. Ou no caso, nos arrebaldes. Lembrando que quando a estação ferroviária de Araraquara foi construída, ela foi construída no arrebalde da cidade. Um exemplo clássico disso foi em Brotas, onde a Rio Clarense construiu a linha passando por fora da cidade, alcançando Torrinha de uma forma mais reta. A pressão da cidade obrigou que a ferrovia reconstruísse a linha, fazendo uma ferradura por dentro da cidade. Anos depois, quando a Paulista alargou a bitola e a eletrificou, ela reconstruiu a ligação direta, praticamente reaproveitando o leito da Rio Clarense, tirando a ferrovia do centro da cidade. Esse tipo de caso não ocorreu apenas em Brotas, em muitos outros locais também. Isso porque, em 1890, era praticamente sinônimo de progresso para uma cidade ter a ferrovia passando perto do seu centro. Ao contrário de hoje, onde as cidades brigam para tirar a ferrovia da sua área urbana. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. João Fernandes. Uma pergunta: por que a CBTU repassou suas operações no Rio de Janeiro e em São Paulo para os governos estaduais? João, eu posso até estar enganado quanto ao ano, mas se não me engano, desde 1992 existe uma lei federal que obriga que os governos estaduais assumam a responsabilidade pelas operações das divisões locais da CBTU, que deveria ter sido extinta no ano 2000. Entretanto, apenas os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo, e de certa forma o governo do Rio Grande do Sul, fizeram isso com a criação da CPTM em São Paulo, da Flumitrans no Rio de Janeiro e da Transurb no Rio Grande do Sul. Atualmente, esse processo que nós estamos vendo de desestatização da CBTU, sendo que ela foi cindida em duas empresas para repassar a CBTU Belo Horizonte para o governo de Minas, é apenas o cumprimento daquilo que o governo de Minas já deveria ter feito há mais de 30 anos. Sendo que outros governos estaduais, como o governo de Pernambuco, o governo de Ceará, o governo de Alagoas, ainda não fizeram, mas por lei deveriam fazer. Não há expectativa de quando eles vão assumir esse processo, e nem se a CBTU realmente vai ser desestatizada. No caso, suas operações concessionadas para empresas privadas. Espero ter esclarecido sua dúvida, João. Muito obrigado por sua participação. Arnaldo Câmara. Olá, JJ. Minha pergunta: além da região metropolitana de São Paulo, existiam trens de subúrbio em algum outro lugar do estado? Obrigado.
E no caso, Fábio Arruda acabou já dando a resposta. Existiu na região de Bauru, se não me engano, entre Triagem Paulista e Bauru. Existiu o TIM entre Santos e Samaritá. Existiu também uma segunda extensão do que hoje é a linha 8 entre Amador Bueno e Mairink. E ainda existem até hoje os trens de subúrbio da Estrada de Ferro Campos do Jordão entre Pindamonhangaba e Piracuama. Fábio, no caso eu vou apenas excluir essa segunda extensão da linha 8, justamente porque ela fica praticamente colada com a linha de subúrbio da região metropolitana de São Paulo. Mas sim, você está correto. Existiram linhas de subúrbio em Bauru, a que operava com locomotivas baratinhas e carros de aço carbono, que eu já contei em nosso Ferro História, onde eu mencionei a história das locomotivas baratinhas e baratonas, e que vai estar aqui no card. Além disso, teve o TIM na região de Santos e Samaritá. E também, ainda existem os trens de subúrbio da Campos do Jordão. Se não me engano, houve estudos para a implantação de trens de subúrbio em São Carlos e Ribeirão Preto. Entretanto, eles não foram efetivados. Muito obrigado pela participação de ambos. DLRU 25, aproveitando esse momento, vai ter um vídeo sobre as RSD8, tanto da Companhia Paulista e as da Rede? Sim, amigo, vai ter um vídeo contando a história das álcool RS8 e RSD8 da Companhia Paulista e da Rede. Ele ainda não está nem em fase de procura de material, mas uma hora ele vai sair. Muito obrigado por sua participação, amigo. Canal Lance Armstrong. Essa sua TV que aparece no vídeo é de tubo? Sim, amigo. Que legal, na minha casa tem uma, mas não funciona. Eu tinha um videocassete que dei fim e me arrependo. Também queria ter meu gravador toca-fitas, que eu gravava muitas fitas. Gosto de coisas antigas, amo trens antigos, obrigado pelo vídeo. Bem, amigo, essa é a televisão que você vê no vídeo quando eu gravo. E no fundo vocês podem ver a maquete. Essa televisão ainda funciona. Eu usava ela para gravar os roteiros nos primeiros vídeos quando eu não aparecia. E eu entendo o que você quer dizer quando você diz que sente falta de seu vídeo VHS. Isso daqui é só uma amostra de todas as fitas VHS que a gente tem aqui em casa. E aqui é só desenho e filme. Não tá nem as fitas de trem e de aviação de reportagens. Valeu por sua participação, amigo. Rafa Nerd. Olá, JJF Produções. Por que algumas locomotivas terminam com A, E e I? Tipo a C44I, C37A, SD70 ACE, ES44 ACI, ES58 ACI, a mesma coisa, C44 EMI, etc. Por quê? Rafael, da mesma forma que as empresas que produzem automóveis colocam Golf GTI, Golf GT e outros nomes, outras siglas, UP TSI e outras coisas assim, as empresas que produzem locomotivas também colocam nomes, colocam letras nas suas locomotivas para diferenciar modelos. Eu não vou ter uma explicação exata do que significam essas letras. Se alguém puder responder, deixe aqui nos comentários que tanto eu quanto o Rafael vamos agradecer. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Meus parabéns pelas matérias. Pergunta, referente a CP, quais as cidades onde se originavam e terminavam as linhas de bitose estreitas? Obrigado. Carlos, eu vou assumir que você está falando das linhas de bitose de 60 centímetros. No caso, o ramal de Aurora começava na estação de Descalvado e terminava na estação de Aurora, ainda no município de Descalvado. Já o ramal de Santa Rita do Passa Quatro começava na estação de Porto Ferreira, passava pela cidade de Santa Rita do Passa Quatro e chegava até a estação Vassununga, que se localiza na margem do rio Mogi Guaçu, em uma usina de cana. Atualmente essa estação não existe mais porque ela foi inundada por uma represa na década de 80. Esses foram os únicos ramais de bitose de 60 centímetros em operação comercial na Companhia Paulista. Muito obrigado por sua participação, amigo. Adivinha quem é? Pergunta para o Ferro Respostas. Existia oficina de relógio nas estações? Quem cuidava disso? Na Mogiana, Paulista, Sorocabana, São Paulo Railway, etc. Amigo, no caso, na época em que as ferrovias mantinham esse serviço, havia uma equipe própria que ia de estação em estação regulando os relógios.
E em estações mais importantes, como por exemplo Rio Claro, havia uma equipe fixa, sendo que essas equipes é que faziam toda a parte de manutenção. Quando era necessária uma manutenção mais apurada, eu acredito que os componentes eram retirados e enviados para alguma central, no caso da Companhia Paulista em Jundiaí, onde deveria ter uma equipe com todo o maquinário para reconstruir os relógios inteiros. Atualmente as cidades que mantêm os relógios de estação funcionando geralmente contam com algum profissional da área que é pago pelo município para manter os relógios. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos Raifan, obrigado por responder minha dúvida. Para o próximo Ferro Respostas. Como ficou a linha da Ferropar, sendo que a maioria de suas locomotivas, que eram as G12, estavam na Novo Oeste? A LL assumiu a linha durante esse período ou ela ficou abandonada? As locomotivas U20C da BF acessavam o corredor de exportação até o Porto de Santos, ou elas faziam a troca de locomotivas em Marink, aí entrava as da larga com vagão madrinha? Os vagões HFS da Incopa, Seara, Soy, entre outros, entraram em operação em 2006 ou 2007 nas linhas da já então LL Malha Paulista? Matheus, no caso dos vagões da Soya, Incopa, etc., eles entraram em operação na Malha Paulista em Bitola Larga realmente no segundo semestre de 2007, sendo que eu mesmo flagrei um trem passando pelo pátio Rio Claro Novo, composto quase que exclusivamente desses vagões, já que eles ainda não haviam se misturado com o resto da frota. Já as locomotivas U20C de bitola métrica da Brasil Ferrovias, elas chegavam até o Porto de Santos sim. No entanto, conforme fosse a escala da locomotiva, ela podia ser realmente trocada em MyLink por locomotivas da bitola larga usando vagões madrinha. Ou elas mesmas podiam puxar trens da larga utilizando vagões madrinha. Mesmo na fase ALL, ainda locomotivas U20C de bitola métrica chegavam até o Porto de Santos. Já a linha da Ferropar é a atual Ferroeste. No caso, a Ferropar foi a concessionária que operou a Ferroeste durante cerca de 5 anos. Essa companhia não tinha frota própria. Ela alugou suas locomotivas de uma empresa mantida pela Ferrovia Teresa Cristina justamente para alugar locomotivas. Quando a Ferropar, em graves dificuldades financeiras e não conseguindo cumprir os contratos, paralisou as operações, a Teresa Cristina retomou as locomotivas e as alugou ou vendeu para outras operações. No caso, quando a Ferropar parou as operações, justamente porque o governo do estado de Paraná entrou na justiça decretando a caducidade do contrato e teve que batalhar para a Ferropar devolver a operação da linha, já que a empresa não queria devolver a Ferroeste para o governo, a linha ficou paralisada por cerca de 6 meses, sem qualquer operação. Além disso, a Ferropar, embora nos primeiros momentos tivesse um bom relacionamento com a LL, depois ela brigou e não autorizou a LL a adentrar em suas linhas, sendo que a LL também não autorizou trens da Ferropar e depois Ferroeste a adentrar em suas linhas. Situação que só foi realmente resolvida por volta de 2014, quando já a Ferropar não existia mais e a Ferroeste já estava sendo operada pelo governo do Paraná havia cerca de 5 anos. Muito obrigado por suas perguntas, amigo, e por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 28 de agosto. Então vocês podem enviar perguntas até o dia 18, já que eu sempre gravo com 10 dias de antecedência para facilitar a edição. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!